Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Jorge Aragão. 10h03 e eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM o Laudimar Rabelo Filho, auditor fiscal da Receita Estadual e presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Maranhão, Sindafitema, e vai conversar conosco sobre o auditor fiscal, né? A importância, a atuação, a diferença do trabalho, como tem impactado aqui no estado do Maranhão. Antes de mais nada, Laudimar, bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui para conversar com a gente. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes e espectadores, telespectadores aí que nos ouvem, e um abraço também para a nossa categoria do Sindicato dos Auditores Fiscais que está nos ouvindo. Eu queria que a gente pudesse começar, Laudimar, falando sobre essa evolução na fiscalização, né? De, por exemplo, entre essa evolução, a retirada da nota fiscal de papel, que ela não existe mais. Queria que você falasse como é que tem sido essa evolução na fiscalização. Olha, ela começou já desde 2010 com os projetos de implantação de modernização que foi desenvolvido por atos pelo ENCAT, Encontro de Administradores Tributários, né? E essas tecnologias, essas novas tecnologias trouxeram um rompimento, né, com um paradigma até então existente, que era a fiscalização toda voltada em papéis, em documentos fiscais em papéis, em declarações em papéis, algumas declarações eletrônicas que havia bem incipientes. E por força dessa revolução tecnológica, hoje nós temos uma migração completa do jeito de trabalhar, do jeito que as fazendas, as administrações tributárias trabalham. Hoje, posso dizer com certeza, 99% do que a gente trabalha hoje é tudo digital. As declarações do contribuinte, que são insumos para nós, né, para a administração tributária, até no que diz respeito à situação de fazer estudos econômicos, elas são todas digitalizadas, são arquivos eletrônicos que chegam na base de dados da Cefaz e recebem um tratamento para que a gente possa, com base nessas informações, nas informações que a gente colhe também das notas fiscais eletrônicas e informações de arquivos digitais de terceiro, que às vezes não tem nada a ver com a fazenda, mas que a administração tributária faz convênio para poder ter uma outra ponta de contraprova dessas situações, a gente permitir que o auditor trabalhe com cruzamentos eletrônicos avançados e chegue a uma eficiência bem de assertividade bem legal no que diz respeito à conclusão dos trabalhos de fiscalização. Sobre a questão, Laudimar, da contribuição para a justiça social, porque quando tem, né, a atuação do auditor fiscal, você acaba tendo uma contribuição direta para a justiça social, porque você acaba sendo mais justo com todo mundo. Mas explica pra gente como é que isso funciona na prática. Olha, essa pergunta é muito importante, Jorge, porque o trabalho hoje da Cefaz e dos auditores fiscais se fundamenta muito nisso, você trabalhar o cruzamento eletrônico de dados com base nessas informações eletrônicas, né? Tanto as declarações dos contribuintes como as notas fiscais eletrônicas e arquivos de terceiro, e por meio dessas situações a gente consegue chegar a determinados segmentos ou contribuintes que se utilizam de um comportamento para se abster de recolher os impostos, só negando o imposto que é da sociedade. E nesse sentido, o trabalho de auditor fiscal é muito importante, porque se você não atuar no mercado onde uma diferença da carga tributária é muito grande, se você deixar o contribuinte solto, aquele contribuinte que não recolhe, você está
concordando, né, com uma prática desleal de concorrência. Então, é nesse sentido... E aí o cara que paga em dia e paga correto, ele acaba sendo prejudicado. Prejudicado, né? Acaba até saindo do mercado, porque ele não tem como, se o contribuinte for correto, ele não tem como sobreviver. Então, tem essa função do auditor, além da função precípua de arrecadar os impostos para o Estado, para que o Estado fomente as políticas públicas, né? A questão da saúde, educação, obras de infraestrutura, tem também essa questão de você ser isonômico no mercado, essa finalidade de você coagir os maus contribuintes e dar toda a oportunidade do mundo, como a Secretaria de Fazenda faz. A Secretaria de Fazenda sempre tem essa ótica de trazer o contribuinte que se encontra numa irregularidade para a regularidade, permitindo que ele faça a sua regulamentação, a legalização das suas contas fiscais, para que o contribuinte possa continuar existindo, mas fazendo parte do comportamento virtuoso que os demais também fazem. Isso aí, uma pergunta vai puxar outra. Traz também na questão a importância do aspecto econômico, né? Porque aí, com uma atuação mais, vamos dizer, produtiva do auditor, ele tendo um apoio maior por parte do governo, no caso, o auditor estadual, tendo aquele suporte, ele podendo chegar a mais longe, fazendo a fiscalização da maneira correta, de repente é mais recurso que entra para os cofres do Estado, e com mais recurso o Estado pode levar, pelo menos essa é a lógica, em tese, mais benefícios para a população. Não tenha dúvida, Jorge, essa é a maior finalidade do nosso trabalho. O nosso trabalho, nós temos por outorga constitucional as competências dos impostos a que o Estado é competente, né, para instituir. Então nós temos ainda, vou falar ainda porque tem a reforma tributária, o ICMS e o ITCD, né, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, e o IPVA. Eu falo do ICMS porque o ICMS está no momento de transição para ir para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Consumo, que a partir de 2029 até é um período de transição 2029 até 2032, e a partir de 2033 o ICMS está completamente extinto e passa a ter vigência no cenário nacional o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Consumos, que vai aglutinar os antigos impostos ICMS e o ISS, que é de competência do município. Então, essa finalidade é muito importante, o trabalho do auditor fiscal, o trabalho dos servidores do fisco da Fazenda, né? Vou salientar aqui que também nós temos alguns servidores do fisco de outras categorias, né? Que também trabalham em prol do recolhimento do imposto. Mas aqui fiquemos para ressaltar o trabalho do auditor fiscal, que é um trabalho onde ele vai trazer para os cofres públicos essa receita, e o trabalho de excelência do auditor fiscal na busca desses impostos faz com que o erário, né, possa ter um aumento de arrecadação e que possa permitir ao Estado desenvolver as suas políticas públicas. Aquelas promessas que foram feitas em campanhas eleitorais, elas só têm condição de serem realizadas a partir do momento que você tem os recursos disponíveis, os recursos econômicos disponíveis para realizar. Então, o papel do auditor fiscal é fundamental nesse sentido, buscar essa arrecadação, suprir o nosso executivo para que ele desenvolva todas as políticas públicas sociais, econômicas, obras de infraestrutura, para que a qualidade do bem-estar social do maranhense possa melhorar a cada dia. E isso na prática tem ocorrido? Como é que tem sido o trabalho do auditor fiscal aqui do Maranhão? A última vez que a gente conversou, você me dizia: olha, Jorge, a gente tá dentro ali dos primeiros em arrecadação devido a esse trabalho que tem sido feito. Isso melhorou? Como é que tá? Tem tido recorde? Como é que tá essa situação?
Só melhorou, Jorge. Quando nós tivemos aqui, acho que ano passado, ou ano retrasado, 2 anos que a gente está fazendo esse trabalho junto com vocês, né? Levar o nome a categoria do auditor fiscal para que a sociedade tome conhecimento do seu trabalho em si, da importância e da parceria que o auditor fiscal tem no desenvolvimento do bem-estar da sociedade. Então, nesse sentido, quando eu estive aqui, a gente estava passando por alguns problemas, né, de questões salariais, e por conta disso o pessoal estava um pouco desmotivado. Para você ter uma ideia, a categoria levou algumas propostas ao governo e foi atendida parcialmente. Só o fato de ser atendida parcialmente, nós já estamos com crescimento nos primeiros 6 meses de 2025 comparado com os primeiros 6 meses de 2024, nós estamos com um crescimento de cerca de 10,99, 11% de crescimento real. Então hoje nós fechamos, para você ter uma ideia, Jorge, falando em números absolutos, nós tivemos nos 6 meses desse ano, tivemos uma arrecadação de 8,7 bilhões em comparação com os 6 meses do ano anterior, que foi de 7,8 bilhões. Então, crescimento... Mais de 1 bilhão em 6 meses. Um crescimento cerca de 11% de crescimento. Isso é de fundamental importância para o Estado, porque os recursos são escassos e quanto mais o auditor fiscal tiver motivado, né, os servidores da Fazenda, principalmente o auditor fiscal tiver motivado, a gente consegue trabalhar e dar mais resultados, oferecer mais resultados para o governo do Estado, para o nosso Estado, e isso reflete diretamente no bem-estar social da sociedade com as obras revertidas. A reforma tributária está aí, né? E eu queria saber a expectativa, principalmente voltado para nós do Maranhão, como é que está para o auditor fiscal essa reforma tributária. Jorge, essa reforma tributária, quando eu estive aqui, a gente conversou que estava em projeto, né, de emenda constitucional. Hoje nós temos a emenda constitucional 132 de 2023, que foi aprovada, certo? Essa emenda constitucional, ela fez uma reforma tributária, principalmente nos impostos do consumo, né? Ela toca pontualmente em algumas situações do ITCMD, do IPVA, da contribuição de iluminação pública, mas são aspectos pontuais. O fundamental dela foi tratar a questão do IBS, que é Imposto sobre Bens e Consumo, a contribuição sobre bens e consumo, que é federal, o imposto seletivo, né? Como eu havia já falado, o imposto sobre bens e consumo estará substituindo o ICMS e o ISS. A contribuição sobre bem social, que é federal, de ordem federal, competência federal, ela estará substituindo o PIS e COFINS. E o imposto seletivo, com exceção dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que continuarão a existir, estará substituindo o IPI. Então, essa reforma tributária, ela já é uma realidade, né? Já foi aprovada, nós já temos em decorrência dessa aprovação, tivemos 2 projetos de leis sendo tratado no Congresso Nacional. O primeiro projeto de leis é o projeto de lei complementar 68 de 2024, que foi convertido em lei, hoje já é uma lei complementar, a lei complementar 214 de 2025, que tem por finalidade fazer toda a regulamentação do IBS em si, né? Do IBS, e cria também a questão do imposto seletivo, do comitê gestor, tá? E também regulamenta a contribuição sobre bens e serviços. Então nós temos uma lei agora unificada que visa acabar com a guerra fiscal que existia entre os estados, aquela questão de você desonerar a carga tributária para atrair empresas, e aí estados que estão mais desenvolvidos, eles têm mais poder para fazer isso, porque a empresa vai se instalar onde está o mercado consumidor, o maior mercado consumidor. Então essa reforma acabou com essa questão dessa guerra fiscal,
ou pelo menos tem essa finalidade. A gente vai ver isso aí ao longo dos anos, né? Se realmente vai tirar a prova disso. E essa lei complementar, ela já existe, a 214. Vocês aí que pensam em estudar para concurso de auditor, essa é a lei fundamental para o cidadão estudar, porque ela define quem é o fato gerador do IBS, do CBS, o fato gerador, a hipótese de não incidência, a sujeição passiva, tá? Todas essas situações, elas estão lá nessa lei complementar. Então, como eu havia falado para você, a reforma tributária, ela vai trazer uma necessidade muito grande de treinamento para que nós auditores fiscais, consigam entender toda essa norma jurídica, que são 544 artigos, né? Cada um com vários incisos e letras entendeu? É muito grande. Então essa necessidade dessa migração vai fazer com que o auditor fiscal, e já está fazendo hoje, o auditor fiscal já está participando de cursos, já está participando de seminários, cursos, para que ele possa se atualizar, e no momento que for startada de vez a implantação do IBS, a gente possa estar bem consciente dos novos termos jurídicos, da nova técnica fiscal, a técnica jurídica que vão ser implementadas pelo IBS. A gente teve também, Laudimar, para a gente concluir, teve a questão, queria que você falasse um pouco da qualificação e de novas nomeações de servidores, né, dentro do auditor fiscal aqui no estado do Maranhão. Importância para que o profissional ele esteja cada vez mais capacitado e tenha mais condições de trabalho. Jorge, eu sou do concurso, eu e os meus colegas aqui, do concurso de 1998. Eu sou do concurso de 1998. Depois desse concurso, o último concurso que teve foi o de 2016. Tá? Então hoje nós já vamos, né, a partir do próximo ano, já vamos para 10 anos sem concurso, né? É bem verdade que nos últimos anos a Fazenda chamou alguns colegas aprovados desse último concurso, né? Principalmente que teve a prorrogação por conta da Covid. No entanto, o que a reforma tributária vai nos impor vai ser condições de trabalho, de aumento de trabalho, de carga de trabalho, que vai haver a necessidade da gente em diálogo com o governo do estado, em diálogo com o secretário de Fazenda, Marcelo Ribeiro, da gente solicitar que seja feita concursos, né? Porque hoje o nosso quadro em atividade são de 214 auditores em atividade. Desses 214, eu vou estimar aí que 20 a 30% já estão em processo de aposentadoria ou em condições de se aposentar. Então, veja bem, a gente 20 a 30%, né? Isso, a gente tem um desafio muito grande com a implementação do IBS. Haja visto que vai ser implementado o comitê gestor do IBS, que a priori será em Brasília. Esse comitê gestor vai ter por função fazer a interpretação e aplicação da norma para todo o país, porque a norma é única, e fazer toda a gestão da arrecadação, da compensação e da repartição desse tributo aos estados e municípios espalhados pelo país. E isso vai necessitar da alocação de alguns colegas de todas as unidades federadas para realizar esse trabalho. Então é importantíssimo a gente ter em mente essa necessidade e o quanto antes começar a trabalhar esse novo parâmetro para que a gente consiga atender essa demanda que está por vir, e nada mais importante do que a gente já começar a dialogar com o estado essa questão de um novo concurso. Laudimar Rabelo Filho, presidente do Sindaftema, queria lhe agradecer, e ao longo aí das próximas semanas a gente vai estar conversando mais, detalhando alguns temas sobre a atuação do auditor fiscal, o papel do auditor fiscal, e temas que
mexem, né, com o dia a dia da população aqui no Ponto Final. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui e conversado com a gente. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Almirante. E um bom dia para todos os colegas que estiveram conosco nos acompanhando aqui nessa audiência maciça, Almirante. Conversei com o presidente Laudimar Rabelo Filho, presidente do SINDAFTEMA. São 10h24.